Nos primeiros anos de sua existência, a Nokia era apenas uma empresa que fabricava papel e borracha na Finlândia. Porém, ao longo das décadas seguintes, ela se transformaria em um dos maiores nomes da indústria de tecnologia. A década de 1980 marcou o início de sua verdadeira ascensão, quando a Nokia começou a se concentrar em telecomunicações e começou a produzir seus primeiros produtos móveis. A entrada da Nokia no mercado de celulares foi marcada pela inovação. Em 1992, a empresa fez sua grande aposta ao lançar o Nokia 1011, um dos primeiros celulares GSM do mundo. A partir desse momento, a marca finlandesa não apenas entrou no mercado de telefonia, mas tornou-se sua líder indiscutível. A Nokia não era apenas uma fabricante de dispositivos móveis, ela era uma revolução. Com o Nokia 3210, lançado em 1998, a empresa popularizou um modelo que se tornou um símbolo de comunicação e acessibilidade. Esse modelo, simples, robusto e com design inovador, permitiu que milhões de pessoas no mundo todo pudessem acessar o que antes parecia inatingível, comunicação móvel ao alcance das mãos. Nos anos seguintes, a Nokia dominou o mercado global, se expandindo rapidamente e se tornando a marca mais confiável para os consumidores. O que antes era uma inovação de nicho tornou-se um produto de massa. A Nokia estava nos bolsos de jovens, executivos, trabalhadores e até no uso diário de idosos. Não era apenas um celular, era uma ferramenta de conexão humana. A marca estava presente em eventos familiares, reuniões de negócios e, muitas vezes, no centro de momentos marcantes da vida de milhões de pessoas. A Nokia não apenas criou uma categoria de produto, mas construiu um relacionamento emocional com seus consumidores. Seus celulares não eram apenas dispositivos, eram extensões das pessoas que os usavam. Com jogos como o clássico Snake e a capacidade de enviar mensagens de texto, a Nokia criava experiências que se entrelaçavam com a vida dos usuários, tornando-se parte de sua rotina diária. O celular Nokia não era apenas um símbolo de conectividade, mas também de confiança e durabilidade. A marca estava imbatível. A Nokia não precisava anunciar suas inovações com o mesmo volume que seus concorrentes, pois seu nome já era sinônimo de qualidade. Ela havia conquistado um status que poucas empresas conseguiram, não apenas na indústria da tecnologia, mas no mundo todo. Ela se tornou um símbolo de confiabilidade e eficiência, uma gigante global com raízes profundas na cultura de comunicação. A história da Nokia, porém, estava prestes a tomar um rumo inesperado. O cenário que antes parecia estável e promissor começava a mudar. As próximas páginas da história da Nokia, repletas de desafios, seriam um teste para a resiliência da marca. Mas, por agora, ela ainda era o maior nome no mercado de telefonia móvel, sua presença era inegável e seu domínio estava consolidado. Com o auge da Nokia claramente estabelecido, o mundo estava prestes a testemunhar uma revolução tecnológica que transformaria tudo o que conhecíamos sobre telefonia móvel. A ascensão do iPhone e a mudança no comportamento dos consumidores indicavam que a estabilidade de mercado da Nokia estava prestes a ser desafiada. Mas a marca ainda acreditava na força de sua fórmula vencedora. Nos anos 2000, a Nokia já não era apenas uma gigante da tecnologia, mas um verdadeiro ícone cultural. Seus celulares eram praticamente sinônimo de telefonia móvel, e sua presença era sentida em cada canto do planeta. Modelos como o Nokia 5110 e o 3210 não eram apenas dispositivos, eram ferramentas de comunicação indispensáveis, que conectavam amigos, famílias e profissionais ao redor do mundo. A Nokia conseguia traduzir inovação em simplicidade, trazendo à tona aparelhos que, apesar de compactos e acessíveis, atendiam às necessidades mais complexas dos consumidores. Foi também nesse período que a Nokia lançou uma série de inovações que definiu a indústria de telefonia móvel. O Nokia N95, lançado em 2007, foi uma obra-prima de engenharia, com câmera de alta qualidade, GPS integrado e acesso à internet, tudo isso em um único aparelho. Ele representava tudo que a marca simbolizava: inovação, qualidade e confiabilidade. O design,
A durabilidade e a versatilidade eram características que os consumidores associavam à marca finlandesa, fazendo dela líder global. Durante este período, a Nokia investiu fortemente em expandir seu portfólio, criando não apenas celulares, mas dispositivos multifuncionais. A linha Series e o lançamento do Nokia 3310, um modelo mais simples e acessível, reforçaram ainda mais o domínio da marca. O celular deixou de ser apenas um meio de comunicação e passou a ser uma ferramenta de entretenimento, trabalho e, principalmente, de estilo de vida. As pessoas já estavam, em grande parte, dependentes de seus aparelhos, e a Nokia havia se tornado uma parte essencial de seu cotidiano. Ao mesmo tempo, a empresa mantinha um compromisso com o design e a inovação. Seus aparelhos, sempre com formas inovadoras, cores vibrantes e funcionalidades intuitivas, representavam um contraste com os produtos de seus concorrentes. A Nokia criava não apenas dispositivos móveis, mas experiências. Quando você comprava um celular Nokia, estava comprando mais do que um produto. Você estava adquirindo uma promessa de qualidade e confiabilidade. Mas, como toda grande jornada de sucesso, a história da Nokia estava prestes a ser interrompida por uma mudança inesperada. Enquanto a empresa dominava os mercados tradicionais e seus aparelhos se tornavam cada vez mais indispensáveis, um novo fenômeno estava prestes a surgir. A indústria da telefonia estava prestes a ser transformada, e a Nokia, que parecia estar em seu auge, logo teria que enfrentar uma concorrência impensável. A estabilidade, até então garantida pela marca, começaria a vacilar à medida que novas tecnologias surgissem. A Nokia estava no auge de seu poder, mas o mundo da tecnologia mudava a uma velocidade impressionante. A chegada de novos competidores e o início de uma revolução no mercado de smartphones indicavam que o império da Nokia estava prestes a ser desafiado de forma drástica. As próximas páginas dessa história revelariam os desafios que viriam a seguir, e como a empresa lidaria com os ventos da mudança que começavam a soprar com força. Em 2007, o mundo da telefonia móvel foi sacudido por uma inovação inesperada. Quando Steve Jobs subiu ao palco para apresentar o primeiro iPhone, o mercado de celulares nunca mais seria o mesmo. A Nokia, que até então dominava o setor, começou a ver sua liderança ameaçada. A mudança foi tão repentina quanto profunda, e logo se tornou claro que o modelo de negócios da Nokia, baseado em um sistema operacional próprio, o Symbian, não estava preparado para o futuro. Até aquele momento, a Nokia se orgulhava de suas soluções tudo em um, aparelhos robustos e funcionais, que eram usados para chamadas, mensagens de texto, jogos simples e acesso à internet. No entanto, o iPhone trouxe uma revolução em design, interface de usuário e funcionalidades, como a tela sensível ao toque e integração de múltiplas funções em um único dispositivo. Era o futuro, e a Nokia estava despreparada. Ao contrário de seus concorrentes, que começaram a se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado, a Nokia manteve-se fiel ao Symbian, seu sistema operacional, que, embora eficaz em sua época, não conseguia competir com a fluidez e a simplicidade do iOS da Apple ou do Android, que logo ganharia força. Durante esse período, a Nokia tentou criar alternativas, mas suas tentativas foram desorganizadas e, em muitos casos, mal executadas. O Nokia N97, lançado em 2009, foi um exemplo claro da incapacidade da empresa de inovar com a mesma velocidade que seus concorrentes. A interface estava desatualizada, e o dispositivo, embora tecnologicamente avançado, não oferecia a experiência intuitiva que os consumidores estavam começando a exigir. Essa falha em se adaptar rapidamente foi um divisor de águas. As vendas de smartphones começaram a cair vertiginosamente, e a Nokia, que sempre foi associada à qualidade e inovação, passou a ser vista como uma marca antiquada. A situação ficou ainda mais crítica quando o mercado de smartphones começou a se fragmentar, com o Android ganhando força e o iPhone tornando-se uma referência de luxo. A Nokia, por sua vez, lutava para manter uma identidade em um mercado que mudava a uma velocidade assustadora. Internamente, os líderes da Nokia estavam enfrentando uma luta entre o velho e o novo.
Enquanto os executivos mais conservadores insistiam na manutenção da estratégia existente, muitos dentro da empresa sabiam que algo precisava ser feito. O clima era tenso, com decisões que pareciam ser tomadas sem uma visão clara do futuro. A empresa perdeu sua vantagem competitiva, e sua fatia de mercado encolheu rapidamente. Funcionários leais, que viam a Nokia como um símbolo de inovação, se viam agora preocupados com o futuro da empresa. A crise foi implacável, mas foi também um momento de reflexão para muitos dentro da empresa. O legado da Nokia estava sendo questionado, mas a companhia ainda tinha algo valioso: sua capacidade de reinventar-se. A marca que havia dominado o mundo da telefonia móvel, mesmo diante de sua queda, tinha uma base sólida para se reerguer. A Nokia estava no meio de uma crise existencial. A perda de mercado e o fracasso em se adaptar às mudanças estavam colocando a empresa em risco. Mas, como sempre aconteceu em sua história, a Nokia não desistiria facilmente. Uma nova fase estava prestes a começar, e o renascimento estava no horizonte. No próximo capítulo, veremos como a Nokia se reergueu das cinzas da crise, buscando novos horizontes e novos desafios. Após os anos de crise, a Nokia estava diante de um dilema existencial: como poderia recuperar sua posição de liderança no mercado de smartphones? A resposta parecia clara para muitos, mas difícil de implementar. A Nokia precisava se reinventar, abraçar novas tecnologias e, sobretudo, se adaptar ao novo cenário competitivo. A mudança mais significativa veio em 2011, quando a empresa fez uma parceria estratégica com a Microsoft para adotar o Windows Phone como seu sistema operacional principal. O anúncio foi meticulosamente preparado. A Nokia, que havia confiado em seu próprio sistema operacional Symbian por tantos anos, estava agora dando um passo ousado, abandonando seu legado para tentar um novo começo. O acordo com a Microsoft foi visto por muitos como uma aposta, uma tentativa de escapar das garras do Android e do iOS. A escolha do Windows Phone, com sua interface limpa e dinâmica, foi vista como uma maneira de diferenciar a Nokia dos demais concorrentes. Contudo, o mercado tinha suas próprias exigências, e a adaptação nem sempre era simples. A decisão de adotar o Windows Phone trouxe consigo a promessa de novos produtos inovadores. O Nokia Lumia, lançado em 2011, foi o primeiro smartphone com o sistema operacional Windows Phone. O design do Lumia era elegante e diferenciado, com cores vibrantes e uma tela de alta qualidade, refletindo o esforço da Nokia para voltar ao seu núcleo, a criação de dispositivos bonitos e funcionais. O sistema operacional Windows Phone, com sua interface em blocos e navegação intuitiva, foi uma tentativa de romper com a predominância dos sistemas iOS e Android. A Nokia parecia ter encontrado uma maneira de se destacar. No entanto, os desafios começaram a surgir. A adoção do Windows Phone não foi imediata, e os consumidores, acostumados ao Android e ao iOS, se mostraram relutantes em migrar para um sistema operacional menos popular. O ecossistema de aplicativos, essencial para a experiência do smartphone, era limitado no Windows Phone, e muitos desenvolvedores estavam hesitantes em investir na criação de apps para uma plataforma com um número de usuários ainda reduzido. Isso afetou diretamente a percepção do público sobre os dispositivos Nokia, que, embora bem construídos, eram vistos como uma opção alternativa, e não como a escolha principal. Apesar disso, a Nokia continuou a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. A empresa, ciente de que o mercado estava se transformando rapidamente, focou em áreas como câmeras de smartphones. O Nokia Lumia 1020, lançado em 2013, foi um exemplo disso, com uma câmera de 41 megapixels que se destacou entre os concorrentes. A Nokia, mais uma vez, tentou se reinventar, trazendo um diferencial tecnológico que, embora inovador, não foi suficiente para desbancar os gigantes Android e iOS. Durante esse período, a Nokia também foi reconhecida por sua tentativa de manter sua identidade de marca. Seus dispositivos ainda eram sinônimo de durabilidade, design e inovação, qualidades que haviam sido tão apreciadas pelos consumidores nos primeiros anos da empresa. A parceria com a Microsoft, embora não tenha revertido a situação imediatamente,
trouxe a Nokia para um novo estágio de colaboração tecnológica e reinvenção. A empresa estava, aos poucos, se adaptando às novas realidades do mercado, tentando se afastar de sua falha inicial em não perceber a magnitude das mudanças no setor. A parceria com a Microsoft representou uma tentativa de reinvenção, mas o caminho da Nokia ainda estava cheio de desafios. Embora a empresa tenha se distanciado de seus erros passados, a transformação não seria fácil. Apesar dos esforços contínuos de reinvenção e das inovações tecnológicas nos dispositivos Lumia, a Nokia estava, aos poucos, perdendo terreno no mercado global. A resistência dos consumidores em adotar o Windows Phone e a concorrência implacável do Android e do iOS estavam se tornando obstáculos difíceis de superar. Embora a Nokia ainda fosse uma marca respeitada pela sua qualidade de construção e seu legado no setor de telefonia móvel, a empresa não conseguia reverter a tendência de queda em suas vendas. A fatia de mercado da Nokia caiu drasticamente, e, em 2013, a situação da empresa se tornava mais grave do que nunca. Em setembro de 2013, a Nokia anunciou que estava vendendo sua divisão de dispositivos e serviços para a Microsoft por 7,2 bilhões de dólares. A venda foi uma virada simbólica na história da empresa, pois representava o fim de uma era. A Nokia, que durante tanto tempo foi a líder indiscutível da indústria de telefonia móvel, estava se despedindo de seu legado. A venda para a Microsoft foi, ao mesmo tempo, uma tentativa de garantir sua sobrevivência e uma aceitação de que a empresa já não era mais capaz de competir de igual para igual com os gigantes do setor. Para muitos, a venda da divisão de dispositivos móveis foi vista como uma derrota. Não apenas porque a Nokia estava se desfazendo de sua principal fonte de receita, mas também porque representava o colapso de uma marca que havia sido sinônimo de inovação e sucesso por décadas. A Nokia, que havia dominado os mercados globais com seus celulares indestrutíveis e aparelhos inovadores, agora precisava aceitar que a era dos celulares tradicionais estava chegando ao fim. O mercado de smartphones estava em evolução, e a Nokia não conseguiu acompanhar essa transição a tempo. Embora a Nokia tenha continuado a atuar em outros setores, como redes de telecomunicações, sua presença no mercado de dispositivos móveis foi oficialmente encerrada. A empresa, que em um passado recente tinha sido a referência no setor, agora se via à margem da revolução tecnológica que ela mesma ajudara a criar. A venda para a Microsoft foi o ponto de virada definitivo, e com ela, a Nokia perdeu o que muitos consideravam ser a sua alma, o domínio sobre os dispositivos móveis que haviam mudado o mundo. A empresa enfrentava um futuro incerto, e a decisão de vender sua divisão de telefonia celular parecia um último esforço para se manter relevante no mercado. No entanto, a transição não foi fácil, nem para a própria Nokia, nem para os milhares de funcionários que viram suas carreiras e legados transformados por uma decisão radicalismo para muitos. O fim da Nokia no mercado de celulares era uma perda irreparável, um lembrete de como até as empresas mais poderosas podem ser derrubadas pela velocidade das mudanças tecnológicas. Ponto. O fim da Nokia como gigante dos celulares representou a conclusão de uma era. No entanto, a marca não desapareceu. Em vez disso, a Nokia se reintegrou a um novo papel no mundo da tecnologia, focando em sua atuação em redes e infraestrutura. No próximo capítulo, exploraremos a jornada de resiliência da Nokia após a venda de sua divisão de dispositivos móveis e como a empresa conseguiu se reinventar mais uma vez, dessa vez em um setor diferente e igualmente crucial. Após a venda de sua divisão de dispositivos móveis para a Microsoft, muitos acreditavam que a Nokia, como marca, havia desaparecido das grandes manchetes. Mas, como tantas outras empresas antes dela, a Nokia se recusou a desaparecer completamente. Com o fim de sua participação no mercado de smartphones, a empresa se concentrou em um novo setor emergente que se tornaria vital para o futuro da tecnologia, redes de telecomunicações. A transição para o setor de redes foi estratégica e, em muitos aspectos, um retorno às raízes da Nokia. Nos primeiros anos de sua história, a empresa havia se destacado na fabricação de equipamentos para telefonia fixa, um mercado que se tornou o alicerce da sua futura ascensão no setor de dispositivos móveis.
Ao abandonar os smartphones, a Nokia redirecionou sua experiência em telecomunicações para fornecer infraestrutura de redes para operadoras de telefonia em todo o mundo. O foco da empresa passou a ser em soluções para redes móveis de próxima geração, como o 4G e, mais tarde, o 5G, com um portfólio robusto de produtos que atendiam à crescente demanda por dados móveis em alta velocidade. A empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para se tornar uma líder em tecnologias de rede. Em 2016, a Nokia fez uma aquisição estratégica da Alcatel-Lucent, um dos maiores fornecedores globais de soluções de telecomunicações, o que ajudou a fortalecer sua posição no mercado. A entrada da Nokia no mercado de 5G foi um movimento audacioso, e um reflexo da visão de longo prazo da empresa. O 5G não era apenas a próxima geração de redes móveis, era a infraestrutura que poderia suportar o futuro da internet das coisas, IoT, cidades inteligentes, veículos autônomos e uma série de outras inovações tecnológicas. A Nokia, com sua experiência em redes e aquisição da Alcatel-Lucent, se posicionou como uma das líderes desse novo campo, competindo com gigantes como Ericsson e Huawei. Mas a jornada não foi sem desafios. A transição para redes de telecomunicações e tecnologia 5G exigiu uma reestruturação interna significativa. A Nokia teve que abandonar, em grande parte, a mentalidade de empresa de consumo e se reorientar para um modelo de negócios B2B, business to business, trabalhando diretamente com operadoras de telefonia e governos. A mudança foi radical e exigiu uma reinvenção de sua identidade corporativa. Apesar de todas as dificuldades, a Nokia conseguiu se destacar em seu novo nicho. A empresa foi uma das primeiras a implementar soluções completas de 5G, incluindo a instalação de redes 5G em várias partes do mundo, atendendo a empresas e governos que estavam se preparando para o futuro da conectividade. A Nokia não apenas sobreviveu à sua crise, mas também conseguiu se reinventar em um mercado em crescimento rápido, onde a demanda por sua expertise em infraestrutura de rede estava em ascensão. Além disso, a Nokia também encontrou um novo propósito em sua missão corporativa, que passou a se concentrar em tornar o mundo mais conectado e sustentável. A empresa começou a se destacar em iniciativas de sustentabilidade, utilizando sua tecnologia para ajudar a reduzir as emissões de carbono e tornar as cidades mais inteligentes e eficientes. O compromisso com a sustentabilidade se tornou uma parte importante da nova identidade da Nokia, alinhando-se aos valores contemporâneos de inovação e responsabilidade social. A Nokia renasceu, agora como uma força inovadora no setor de redes e telecomunicações. A transição não foi fácil, mas foi essencial para garantir o futuro da empresa. O próximo capítulo irá explorar os frutos desse renascimento e como a Nokia continua a desempenhar um papel crucial na transformação digital do mundo, além de mostrar como ela se mantém relevante em um mercado competitivo e em constante mudança. Após sua reinvenção no setor de redes e telecomunicações, a Nokia não apenas sobreviveu, mas também se posicionou como um pilar essencial na construção da infraestrutura de conectividade do futuro. Com a ascensão das redes 5G e o aumento da demanda por soluções digitais avançadas, a Nokia se tornou uma das líderes em um mercado que só cresce em importância. As telecomunicações não eram mais apenas sobre a comunicação tradicional, mas sobre criar as fundações de um novo mundo digital, no qual tudo estaria conectado, desde dispositivos de consumo até sistemas industriais complexos. A Nokia, ciente de sua nova missão, focou sua estratégia no desenvolvimento de tecnologias que possibilitassem esse futuro conectado. A empresa não estava mais interessada em fabricar celulares de consumo, mas em fornecer as bases para uma conectividade global sem precedentes. Entre suas principais inovações estavam as soluções de rede 5G, que poderiam suportar não apenas a comunicação entre pessoas, mas também a internet das coisas, IoT, a inteligência artificial, IA, e até a criação de cidades inteligentes. O impacto da Nokia no desenvolvimento do 5G foi significativo. A empresa não apenas implementou redes em diversas regiões do mundo, mas também se envolveu ativamente em colaborações com empresas de diferentes setores, como automóveis, saúde e manufatura.
A conectividade 5G permitiria que carros autônomos se comunicassem entre si, que hospitais tivessem sistemas de monitoramento remoto para pacientes e que fábricas fossem automatizadas de maneira mais eficiente. A Nokia desempenhou um papel vital na construção da infraestrutura para essas inovações. Além disso, a Nokia também continuou a se concentrar em sustentabilidade e inovação ambiental. A empresa assumiu a responsabilidade de usar suas tecnologias para promover um futuro mais verde e eficiente. A Nokia fez investimentos significativos em tecnologias de rede que reduzissem o consumo de energia e as emissões de carbono, com o objetivo de criar soluções de conectividade que não só fossem rápidas e eficientes, mas também ecologicamente responsáveis. A sustentabilidade tornou-se, assim, uma extensão natural de sua missão, alinhando-se às expectativas dos consumidores e das empresas que priorizam a responsabilidade ambiental. A Nokia se viu como uma defensora da transformação digital, não apenas em termos de conectividade, mas também no sentido de promover um futuro onde a tecnologia ajudasse a resolver problemas globais urgentes, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos. Com sua experiência em redes móveis e seu compromisso com a inovação sustentável, a Nokia conseguiu manter sua relevância no mercado e se destacar em um campo altamente competitivo. Seus produtos e soluções tecnológicas, embora menos visíveis para o consumidor final, eram fundamentais para o funcionamento de economias e sociedades modernas. A Nokia, com seu legado de qualidade e inovação, agora se destacava como uma fornecedora global de soluções para empresas e governos, em vez de ser uma marca voltada para o consumidor. A empresa também se concentrou em expandir suas operações para novos mercados e regiões, sempre com o objetivo de ajudar os países em desenvolvimento a se conectarem com o resto do mundo. Sua atuação no mercado global, combinada com seu foco em soluções tecnológicas de ponta, ajudou a Nokia a manter uma presença constante no cenário digital, tornando-se uma das marcas mais respeitadas do século XXI. A Nokia agora se vê como uma líder no mundo das redes de próxima geração, com uma missão clara de conectar o mundo de maneira mais eficiente e sustentável. A jornada da Nokia é, sem dúvida, uma das mais notáveis histórias de reinvenção na história do setor tecnológico. Ao longo das décadas, a empresa foi capaz de se adaptar, evoluir e reinventar-se, superando enormes desafios, mas também abraçando novas oportunidades. No entanto, o que tornou a história da Nokia realmente excepcional não foi apenas sua capacidade de se reinventar, mas sua resiliência diante de dificuldades imensas. O primeiro grande aprendizado da Nokia foi a importância de se manter flexível diante das mudanças. Quando o mercado de celulares começou a ser dominado por smartphones, a Nokia inicialmente subestimou o impacto dessa mudança. Foi apenas quando o iPhone e o Android estabeleceram sua supremacia que a empresa percebeu que deveria evoluir. Embora tenha demorado a adotar o sistema operacional correto e a tecnologia necessária, a Nokia aprendeu rapidamente a importância de antecipar as mudanças do mercado. Ela entendeu que, para continuar a crescer, precisaria abandonar antigos modelos de negócio e se reinventar completamente. Outro aprendizado essencial foi o valor de uma visão clara e de longo prazo. A Nokia nunca deixou de acreditar em seu potencial, mesmo quando sua divisão de dispositivos móveis foi vendida. A transição para o setor de telecomunicações e, mais tarde, para as redes 5G foi um reflexo dessa visão. A Nokia conseguiu se reposicionar como uma gigante da infraestrutura de redes, aproveitando sua longa experiência em telecomunicações para se tornar uma das principais fornecedoras globais de 5G. O foco em inovação e sustentabilidade, em particular, demonstrou que a empresa tinha uma visão clara de um futuro conectado, eficiente e mais verde. A importância da colaboração também foi um fator-chave no renascimento da Nokia. A aquisição da Alcatel-Lucent e as parcerias estratégicas com governos e empresas de diferentes setores foram fundamentais para sua ascensão no mercado de 5G. A empresa percebeu que, em um mundo digitalmente interconectado, as alianças e a colaboração eram essenciais para o sucesso.
Sua capacidade de unir forças com outras entidades e adaptar suas soluções para atender às necessidades do mercado global foi uma das razões pelas quais a Nokia conseguiu sobreviver e prosperar. Mas, talvez o mais importante de tudo, foi o espírito de resiliência. Em cada fase de sua história, a Nokia se deparou com crises existenciais, desde o fracasso inicial de sua plataforma de smartphones até a venda de sua divisão de dispositivos móveis. No entanto, a empresa nunca desistiu. Cada dificuldade foi encarada como uma oportunidade de aprender, crescer e se reinventar. A Nokia, mesmo quando parecia estar à beira do colapso, sempre soube se reerguer. Agora, como uma força crucial na conectividade global e uma das líderes em soluções de redes 5G, a Nokia provou que, por mais desafiadora que seja a jornada, sempre há espaço para reinvenção, desde que se tenha visão, coragem e a disposição de aprender com os erros. Ponto. O legado da Nokia é uma inspiração para todos nós. Não importa o quão difícil seja a estrada, a reinvenção e a resiliência podem nos ajudar a encontrar novos caminhos para o sucesso. E você, como pode aplicar os ensinamentos da Nokia em sua própria vida? Em tempos de crise, será que você tem a coragem de mudar, aprender e se reinventar? O futuro é digital, e a oportunidade de crescer está ao alcance de todos que estiverem dispostos a enfrentar os desafios e abraçar as mudanças. A história da Nokia nos mostra que o fim de uma era pode ser, na verdade, o começo de uma nova.